Boa noite, meus amigos. É sempre uma alegria muito grande retornar aqui para estar com vocês, para estarmos, na verdade, mais uma vez juntos. Já iniciando a nossa tarefa como disse, com muita alegria, com muita satisfação, né, no nosso coração, no nosso espírito, por podermos mais uma vez, né, fazer aquele acolhimento para o nosso coração, fazer aquela aproximação tão boa que nós podemos dizer que nesse período, apesar de toda a busca de isolamento, vem nos trazendo como uma possibilidade, principalmente através da internet, através das nossas redes sociais virtuais, mas que nos aproximam sobremaneira de muitas formas. E então, meus amigos, vamos agradecer a Deus pela oportunidade primorosa do hoje. Essa oportunidade que nos traz aqui para falarmos um pouquinho dessa doutrina tão maravilhosa e sobre as bênçãos de Deus, sobre a companhia incessante e tão valorosa do irmão Jesus e também dos amigos espirituais, nós vamos iniciar a nossa atividade, o nosso assunto, trazendo esse acolhimento, esse calor ao nosso coração. A parte ao frio que eu trago aqui do Rio Grande do Sul, estamos em um período bastante gelado e nós vamos hoje trazer essa proposta de trazermos um pouquinho mais dessa doutrina tão boa para nós discutirmos, nós falarmos um pouco, conhecermos um pouquinho mais de algumas obras e, à luz da doutrina espírita, trazer pontos de vista que elas tenham com o nosso hoje, com o nosso cotidiano. Trago um abraço do Centro Espírita Leon Denis, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul, chegando diretamente aí ao Rio de Janeiro, meu estado de origem, esse estado que eu tenho um amor muito grande, né, que trago comigo através do meu sotaque, perceptível pelos que são daqui, mas que, de uma forma geral, faz com que já me desperte aquela ideia, né, de estarmos sempre nos locais onde precisamos aprender alguma coisa. Um movimento espírita de um local, um movimento espírita do outro, e sobretudo percebendo que essa doutrina espírita tão rica nos seus conceitos, tão profunda em todos os seus ensinamentos, ela vem com aquela proposta de vida independente de onde estivermos e que nos faz pensar com muita naturalidade, hoje através da internet, as nossas diferentes conexões, ao ponto de percebermos, e isso fica talvez mais claro em momentos como esse que nos convidam a essas reflexões, que a nossa linguagem é única, a nossa forma de enxergar essa base doutrinária, essa pureza doutrinária, ela traz para a gente, em essência, algo muito importante, que é exatamente as nuances do amor, da caridade, do compromisso, uma observação científica, filosófica e religiosa que nos faz enxergar esse ser humano, esse espírito encarnado, como um ser em constante evolução, se aprimorando e fazendo do hoje aquele cenário especial, específico e exclusivo. E exclusivo não que ele seja só nosso, mas exclusivo porque a experiência que nós vamos ter ela vai ser única. Cada um de nós vai ter uma experiência em cada momento da sua existência, embora que estejamos palmilhando os mesmos cenários existenciais, mas vamos percebendo, assimilando e entendendo de uma forma muito peculiar, de acordo com aquilo que as nossas ferramentas nos permitem enxergar. E hoje a nossa tarefa é discorrer um pouquinho sobre essa obra, o que é o Espiritismo, e ficou ao nosso encargo o terceiro diálogo, que é um diálogo, são perguntas e são respostas, eu poderia dizer, na verdade, um diálogo propriamente dito, como se estivéssemos conversando, entre um padre e Kardec. E o que é interessante dessa obra, e foi um estudo muito gostoso, uma obra que ela é muito importante, é uma obra complementar da doutrina espírita. E o que é o Espiritismo? Ele vem para a gente como aquele descortinar. Ele traz, né, somando-se, né, ao que tem a introdução do Livro dos Espíritos, principalmente, aquelas noções básicas do que o Espiritismo nos tem como informação, como conhecimento, como base doutrinária, descortinando principalmente aqueles elementos básicos que dia a dia nós vamos já assimilando
na nossa prática de estudos, na nossa prática de exposições, na nossa prática existencial. E nessa obra especificamente, que ela é dividida em 3 capítulos, e logo ao seu final nós temos o Espiritismo em sua mais simples expressão e o resumo da lei dos fenômenos espíritas, mas a sua parte inicial especificamente ela é dividida em 3 capítulos, dos quais o capítulo 1, dividido em 3 partes, ela tem uma característica de diálogos. O primeiro diálogo com o crítico, o segundo diálogo com o cético, e o terceiro diálogo que ficou conosco é relacionado a um questionamento, a uma dúvida, através da figura de um padre. Uma figura voltada a uma expressão religiosa ligada à igreja, com os seus dogmas, os seus olhares, com as suas características bastante genuínas, de acordo com a sua formação, com as suas crenças, e que traça nessa terceira parte, nesse terceiro diálogo, uma característica muito interessante, que põe, entre outras coisas, sob o holofote, sob as luzes da nossa própria razão, a própria postura de Allan Kardec ao trabalhar as respostas que vêm de uma forma muito direta, muito contundente, mas que servem de oportunidade em uma obra que de alguma forma também não deixa de ser introdutória à doutrina espírita, as suas características mais gerais. Até mesmo porque, logo no início do terceiro diálogo, nós temos uma caracterização em que é questionado, é perguntado a Kardec da seguinte maneira: permiti-me, Senhor, dirigir-vos a meu turno algumas questões? E Kardec, na resposta, com a cordialidade e a objetividade que lhe eram peculiares, ele traz que de muito bom grado, de muito bom ânimo, ele discorreria sobre os assuntos que assim ele pudesse responder, sem que ele perdesse com isso a naturalidade, sem que ele perdesse com isso a objetividade, e algo muito interessante que nos vem como eu não diria como um alerta ou mesmo sugestão, mas viria como um ensinamento. Exatamente isso. O professor Kardec, dentro das suas características, ele ensinava. Não exatamente porque ele vinha proferir palestras ou ele vinha proferir diferentes explanações, mas ele ensinava pela própria conduta, pela própria postura e a maneira respeitosa com que ele tratava a doutrina espírita. E podemos dizer respeitosa exatamente pelo olhar que ele tinha de dedicação, pelo olhar minucioso, cuidadoso, que se voltava a um período de tempo específico para a sua apurada observação, para a sua apurada codificação e, consequentemente, chegando a um patamar de propriedade tal que lhe seria cabível não só a discussão no sentido daquela discussão infrutífera. E exatamente por isso que nós temos aqui o chamado diálogo, e não discussão, ou não debate, ou qualquer outro tipo de característica que fosse, que levasse à ideia que fosse uma luta por estabelecer um processo de razão ou de aceitação pelo outro. E o mais interessante dentro disso tudo que nós podemos dizer é que nesse momento algumas características essenciais nesse diálogo elas são ressaltadas e saltam aos olhos do início ao fim. Um deles dá para se dizer logo de início que é a fidelidade de Kardec ao estudo apurado, com os recursos já da sua época, mas sobretudo com um mergulho profundo sobre a doutrina espírita, com tudo aquilo que já era permitido ser conhecido naquele momento. E então ele traz algo muito interessante logo no tom dessa conversa inicial, quando ele já diz que de bom grado responderia, e que ele diz que logo nesse momento ele não procura aqui converter ninguém à doutrina espírita. Ele vem trazendo algo que foi codificado, algo que lhe desperta a razão, o interesse, e por ter uma base científica com aprofundamento filosófico e religioso, ele traz com uma linha de coerência e raciocínio tão interessantes e tão harmônicos que ele consegue internalizar a tal ponto, mas com a clareza de que ele não vinha aqui com a proposta de convencimento ou de trazer, poderíamos dizer assim, uma característica que ele estava tratando de algo melhor do que aquilo que outras pessoas pudessem acreditar.
Ou seja, ele não veio aqui em um caráter de convencer pessoa alguma, mas somente de esclarecer, tentando mostrar detalhadamente aquilo que o seu conhecimento, fruto de um estudo profundo, era capaz de trazer, não somente daquilo que ele entendia de doutrina espírita, mas também das ciências à sua volta, que servia para alimentar esse espírito, dá para se dizer, pesquisador e crítico. Crítico no sentido do construtivo e não do destrutivo. E então, quando nós temos logo no início esse olhar que ele já não tinha uma ideia de convencimento, ele já traz encadeado essa primeira ideia algo muito importante, antes de tratar de assuntos muito específicos, reencarnação, espíritos e daí por diante. Quando ele traz para a gente que entre os pilares, entre bases, entre características que nós temos da doutrina espírita, nós poderíamos dizer que a liberdade de consciência como expressão dessa liberdade de pensar. Então ele já traz aqui algo muito importante, já que isso é inerente, é um atributo desse homem esse espírito encarnado, que nos faz já despertar para questões de livre-arbítrio, individualidade e algo muito importante que se soma à questão do não querer e de não ter a pretensão de convencer alguém. Se assim o fosse, nós estaríamos, de fato, talvez contrapondo um dos princípios essenciais da doutrina espírita, como também de qualquer linha religiosa que preze pelo amor e pela caridade. Pois se assim não fosse, nós estaríamos tolhindo o indivíduo daquilo que ele tem de mais precioso, que é a sua liberdade de pensar, a sua liberdade de consciência. E então Kardec, já nesse primeiro momento, quando convidado, quando perguntado se poderia participar de um diálogo, de um esclarecimento, de algo que pudesse trazer à luz as ideias que ele tinha sobre a curiosidade ou crítica, talvez, de um padre, ele já vem trazendo exatamente isso, que com toda a credibilidade do que ele trazia como conhecimento, ele se colocava totalmente à disposição para os esclarecimentos seguintes que viriam. E é exatamente nesse sentido que essa obra ela vai dar o seu contorno, ela vai dando o tom passo a passo, e fizemos aqui com bastante cuidado, já que o nosso tempo, né, ele é mais curto quanto à complexidade e aprofundamento que este terceiro diálogo tem. Dá para se dizer, meus amigos, que nós poderíamos dividir somente essa parte aqui em uns 4 estudos, nos detendo detalhadamente em cada uma das perguntas, esmiuçando as respostas de Kardec a um nível que eu poderia dizer de seminários. Mas então eu trouxe alguns sublinhados para que nós pudéssemos trazer hoje um pouco dessa matiz tão bonita, essa matiz de cores tão grande que Kardec já nos traz. E então diz assim: aquele que vem a nós como um irmão, como tal o acolhemos. Aquele que nos recusa, nós o deixamos em paz. É o conselho que não cesso de dar aos espíritas. E olha que interessante. Se há um conselho que dá alguém aos espíritas, tendo em vista que foram aqueles sensibilizados e que gostaram, se interessaram, ficaram curiosos à época por aquela doutrina tão inovadora. Ele não veio aqui dar conselhos a católicos, protestantes ou demais. Nesse tema em questão, quando ele fala sobre todos aqueles que tentam de alguma forma convencer o outro, ele diz: é o conselho que não cesso de dar aos espíritas, porque nunca aprovei aqueles que se atribuem a missão de converter o clero. Aqui se dá um diálogo entre um representante do clero e Allan Kardec, e na verdade ele já quer deixar bem claro, assim como a orientação que dá aos próprios espíritas, que o seu objetivo, como o objetivo maior da doutrina espírita, que é esclarecer e consolar, não é um convencimento. Até mesmo porque isso tiraria um dos princípios principais. Porque se a liberdade de consciência do pensamento é algo inerente ao homem, é um atributo do homem, isso é prezado, respeitado e esclarecido pela própria doutrina, como então
Se fizéssemos ao contrário, estaríamos respeitando esse princípio, que é um princípio presente na própria doutrina. O Espiritismo ele não se impõe, porque, como eu disse, ele respeita a liberdade da consciência e sabe que toda a crença imposta é superficial. Vejam que interessante isso aqui, a clareza que nos traz sobre algo, quando ele é sólido, quando ele é pautado em uma sistemática de razão, ele vem para a gente como um presente, mas que ele é um presente individual. Ele pode fazer sentido para mim, mas o fato de fazer sentido para mim e de fato me ajudar a promover transformações, promover realizações pessoais, promover uma série de mudanças de condutas de vida e até me trazer uma sensação de felicidade, ele já me traz exatamente, por outro lado, o meu tamanho. Um olhar de esclarecimento que diz: isso é bom para ti. Mas, ao mesmo tempo, você precisa respeitar aquilo que para o outro também é bom. Por mais razão, por mais clareza e transparência que possamos absorver, sentir e depositar sobre a doutrina espírita. E então, quando nós já partimos desse início, dessa linha de raciocínio que Kardec nos traz, nós já conseguimos notar que ao longo desse diálogo, nós vamos conseguir perceber que todos os pontos trazidos eles vêm em um alinhamento de respeitabilidade tão grandioso que, embora pautado em muita razão e embora pautado em um estudo muito sério, ele não poderia descredenciar de forma alguma todo o conhecimento daquele que com ele dialogava naquele momento. E trazendo para os dias de agora, se nós pudéssemos hoje conversar, pudéssemos trabalhar a nossa ideia sobre religião, religiosidade, doutrina, encarnação, pandemia, ou seja, nós poderíamos hoje trazer, à luz daquilo que chamamos de razão, de crença e de própria fé, conceitos muito apropriados, aprofundados, ou mesmo conceitos, sem entrar no mérito da profundidade deles. Mas o que Kardec já nos traz aqui, e na verdade Kardec, como um porta-voz dessa doutrina, como codificador da doutrina espírita, que na verdade cada um de nós vai ter passos individuais, e que por afinidade se aproxima das circunstâncias, das situações, assim como das suas crenças. Chegamos por afinidade, independente do caminho, né? Falamos muito na doutrina espírita, chegamos pelo caminho do amor ou pelo caminho da dor, mas inevitavelmente chegaremos de alguma forma por um tipo de afinidade a um determinado local. E nas nossas questões de crença, nas nossas questões de identificação, nós vamos nos aproximar, dá para se dizer assim, por aquilo que tivermos maior afinidade, por aquilo que para nós seja representativo. E o que é muito interessante, que de alguma forma nesse diálogo, principalmente nos momentos em que essa figura do clero, né, através do padre, vinha trazer algumas noções contrárias ou digamos que pudessem de alguma forma descaracterizar a doutrina espírita como útil, uma das questões que é muito interessante é quando o padre ele questiona o próprio Kardec qual seria a utilidade de uma nova doutrina. Por que o espiritismo seria útil se o próprio Cristo já trouxe, né, a verdade maior? E então, vejam o que é a clareza de respostas, o que é a solidez de um pensamento e o que, sobretudo, é a clareza com que a doutrina espírita já nos traz e a tranquilidade que ela pode nos promover. Não tendo uma característica de se dizer única, de não se dizer a maior, mas, sobretudo, de somar-se ao que tem, ela já mostra que não veio contradizer o Cristo. Veio, à luz do Espiritismo, trazer o Cristo para nós. Um Cristo que por ora falava por parábolas, que diante de um momento social, cultural, estrategicamente ele precisava utilizar recursos adaptados ao seu meio, e que a doutrina espírita, através da comunicação dos espíritos, ela trouxe diversas maneiras de trazer também o Cristo para o hoje. De maneira que não viemos trazer uma doutrina que não fosse cristã. Ou, de uma forma geral,
uma doutrina que fosse uma doutrina onde tivessem espíritos que fôssemos seguir. Na verdade, o Evangelho do Cristo, ele vem para a gente como a base, como o pilar, e nós temos a doutrina espírita como uma potente forma de nos esclarecer ainda mais sobre os Evangelhos de Jesus. E é interessante que nesse momento, que Kardec diz assim para a gente também, em um outro sublinhado. O Espiritismo não era senão uma simples doutrina filosófica, e foi ela mesma que o engrandeceu, apresentando como um inimigo terrível. Enfim, foi ela que o proclamou como uma nova religião. Foi uma imperícia, mas a paixão não raciocina. E dessa forma, e então, o Espiritismo ele vem sendo tratado, transcorrido de uma maneira muito, dá para se dizer, muito leve, embora muito objetiva, mostrando que foi traçado por Kardec uma discussão não presa exatamente a uma contraposição aos dogmas da própria igreja ou de qualquer outra corrente religiosa, mas que ele vinha trazendo exatamente, principalmente naquilo que seria o cerne de todas elas, mostrando que não há uma diferença no conceito em que se trazia e que as diferenças em si, elas eram na verdade fontes de estudo, fontes que a própria razão já poderia trazer, mas que em nenhum momento desmereceria nenhuma das demais. E é muito interessante que em uma das perguntas o próprio padre ele traz a questão, então será que o fato de não admitir, não conhecer, não entender a questão dos próprios espíritos, ou aquilo que a doutrina espírita poderia trazer, não seria algo que desconsiderasse, desmerecesse, ou fosse um impeditivo para que se chegasse a essa vida futura? E Kardec, de uma forma muito interessante, coloca com uma clareza tão peculiar, dizendo: e todos aqueles que não acreditavam, não tiveram a possibilidade desse conhecimento, teriam perdido a possibilidade também dessa vida futura? E então, quando a doutrina espírita ela começa a abordar de uma maneira não excludente, mas de uma maneira agregadora a cada um desses conceitos, ela vem trazendo exatamente mais uma vez o tom daquilo que a move até os dias de hoje. E quando se fala então dos espíritos, e é dá para dizer, uma grande temática deste diálogo, eu ia falar um ponto alto, mas seria um equívoco, porque todo diálogo ele traz os seus pontos altos, todo ele vem de uma nuance de importância tão grande do início ao fim. Mas quando se fala em espíritos aqui, e Kardec de uma forma muito peculiar, ele vem trazendo ensinamentos que não são nem subliminares, que eles estão explícitos aqui. Ele fala, através da característica deles, que existem diferentes escalas espirituais, diferentes graus de desenvolvimento, e de acordo com esse desenvolvimento, as suas características serão peculiares, já traçando uma ideia muito própria de que nós somos os espíritos, embora hoje encarnados, mas nós somos os espíritos, querendo dizer o quê? As mesmas características que nos habitam também os espíritos, e, consequentemente, de acordo com essas características, eles se demorarão mais ou menos tempo em um dado comportamento, mostrando principalmente que aos bons espíritos não há uma perda de tempo em futilidades, em coisas menores, e que alguns conceitos trazidos entre bons e maus, eles passam, conforme a ótica da doutrina espírita, por uma transitoriedade no sentido da evolução e da construção de cada um deles. E então, quando se traça esse tipo de raciocínio, vem trazendo um pouco mais dessa nossa característica de comunicabilidade com os espíritos, a imortalidade da alma, mas trazendo um outro comparativo, tanto no sentido da vida futura, quanto no próprio sentido de como se experienciar a vida presente, que determinados fatos no comparativo entre céu e inferno e o que a doutrina espírita traz sobre isso, Kardec se apoia no próprio conceito da teologia, do tal fogo do inferno, não exatamente como as chamas físicas do próprio fogo, mas como um estado moral bastante doloroso daquele que por ali transita. E nos traz então, ainda acerca da vida futura, penas e gozos e tudo mais, já as suas alguns pontilhados que nós podemos ver nas obras específicas da codificação, o seu desenvolvimento.
E então, com isso, nós podemos dizer que dentro desse diálogo traçado, nós temos características comuns em que nós poderíamos dizer que ele se apoia para mostrar que não há divergências e que as diferenças são peculiaridades talvez mais ligadas a questões dogmáticas. E então nós vemos que nesse traçar de alinhamento, nesse traçar de diálogo, ele consegue manter uma postura bastante consistente sem que ele perca uma habilidade de raciocínio, ele perca uma habilidade de trazer pontos que são muito interessantes, inclusive na própria linguagem da igreja. E temos aqui um sublinhado que é bastante interessante também, que de alguma forma corrobora com o que trago aqui para vocês. Quando, em um momento anterior, né, o padre vem fazer algumas questões sobre os ensinamentos dos espíritos, sobre os ensinamentos da própria doutrina, de uma forma geral, já na parte final do seu diálogo. E Kardec, em um dos parágrafos, diz o seguinte: eu me encaminho para a questão de utilidade. Dissestes que o Espiritismo não ensina nada de novo. É um erro. Olha como ele foi contundente. Com muita respeitabilidade, com muita propriedade, mas afirmativo. Porque aqui ele não está falando que a igreja é errada. Ele está falando que uma afirmação sobre o Espiritismo foi equivocada. Olha que diferença isso. Ele não está dando um ataque, fazendo um ataque a uma igreja ou a uma pessoa, mas ele tirando um conceito equivocado que foi feito sobre a própria doutrina. Então ele continua no mesmo parágrafo. Ele ensina muito aqueles que não se detêm em superficialidades. Então aqui ele já dá um outro recado interessante. Para estudar a doutrina espírita, há que se ter um grau de profundidade. E profundidade nós podemos dizer que ela vai começar com o empenho. Ela vai se promover através de uma disciplina, através de uma entrega ao conceito de que é necessário parar, estudar, ter o recolhimento necessário, como diz o item 8 da introdução no Livro dos Espíritos, que se resume em uma dedicação. Tivesse apenas substituído a máxima fora da caridade não há salvação, em lugar de fora da igreja não há salvação, que os divide e já teria marcado uma nova era da humanidade. Então vejam que esse professorado que Kardec nos traz em relação ao conhecimento profundo que ele tinha da doutrina, sem ignorar todos os demais conhecimentos à sua volta, faz com que ele pudesse promover um diálogo bastante saudável, harmônico, sem deixar de lado nenhuma das bases da doutrina espírita, sem perder algo muito importante, que era a assertividade da sua informação. Ou seja, ele não estava ali intimidado por uma figura clerical, de um padre, ele estava com as suas convicções, ele estava com as suas certezas, mas ele não trazia nenhum tipo de arrogância que pudesse dizer: o que eu trago é muito melhor do que o que tu tens. O que eu trago é sobremaneira mais importante. Ou uma característica: o que eu trago é a verdade. Então, diante de todas essas possibilidades que esse terceiro diálogo nos traz, ele vem nos trazendo realmente algo que nos desperta a necessidade da nossa humildade e do nosso empenho. Até mesmo porque ele mostra para a gente que há uma riqueza conceitual muito grande em cima da doutrina espírita, mas de uma maneira bastante específica, é um conceito que nos promove, ou deveria nos promover, a nossa reforma íntima. Ela vem para a gente como um despertar de consciências capaz de fazer com que ela, como expressão do meu pensamento, das minhas próprias experiências, daquilo que considero como verdades, como importante para mim, eu preciso estabelecê-la como uma metodologia de vida. Estabelecê-la como uma forma de experienciar cada momento da minha vida, usufruindo desse tesouro propriamente dito que a doutrina nos é. Dá para se dizer então, meus amigos, que esse terceiro diálogo ele é de uma riqueza profunda,
assim como todo o livro. Como eu disse para vocês lá no início, tive a alegria de encontrar um livro que ganhei em 1997, de tios muito queridos, né? Tenho aqui a dedicatória dele. E com todos os ensinamentos que logo nesse início nós temos, nós poderíamos dizer que muito já se conheceria da doutrina espírita se estudássemos o que é o espiritismo. E que esses diálogos nós conseguimos ter desde aqueles que tinham pouco conhecimento, até aqueles com conhecimento bastante embasado, como a própria figura desse padre. Ele era um conhecedor da sua crença religiosa, dos dogmas daquilo que seguia. E veio contestando, não diria combatendo, com muita inteligência, com muita propriedade, também com respeito. E dessa maneira ele conseguia fazer com que esse diálogo se tornasse cada vez mais profundo e promovia, de certa forma, a Kardec a possibilidade de expressar com a beleza, transparência e clareza aquilo que a doutrina espírita nos traz. Estamos chegando já no finalzinho do nosso estudo. Trouxe ele de forma bastante sintética, de uma forma bastante resumida, e como eu disse anteriormente, é uma terceira parte deste capítulo que por si só poderia ser subdividido em muitos momentos, mas que para a exposição doutrinária, para entendermos de uma forma geral, nós estamos tratando de um diálogo bastante interessante, onde nós temos prerrogativas de olhares aparentemente distintos, no sentido das práticas e de algumas características, seja da doutrina espírita ou do próprio representante da igreja que trazia suas questões, mas que Kardec soube trazer, que na essência todos partiam deste princípio, deste olhar do Evangelho do Cristo, desse olhar cristão, para que esse diálogo ele pudesse encontrar pontos de convergência, e naquilo que fosse peculiaridade, que fosse particularidade do Espiritismo, à luz da própria razão ele trazia, com todas as características, reforçando sempre a questão. Não é uma questão de convencimento, mas uma possibilidade de um diálogo de esclarecimento, para que aqueles que assim o quisessem conhecer tivessem a oportunidade, de uma forma tranquila, de uma forma respeitosa, como é a doutrina espírita. Então, meus amigos, eu deixo aqui um abraço para todos vocês. Peço a Deus que possa chegar ao lar de cada um, chegar ao lar daqueles que estão passando pela nossa mente, pelo nosso coração nesse exato momento. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar entre amigos, dialogando. Vamos aproveitar o próprio tema, que é o diálogo, com amigos queridos, através da nossa internet, através das possibilidades dessas redes de comunicação que se estabelecem e que penso é um treinamento para em algum momento, quando estivermos na velocidade e na possibilidade de nos comunicarmos pelos pensamentos nas diversas partes aí desse universo sem fim. Então que possamos ficar com Deus, conectados aos bons amigos espirituais, buscando a proximidade com os evangelhos do Cristo de uma forma cabível no nosso dia, trazendo um Cristo real, um Cristo cotidiano, não um Cristo imaginário, não um Cristo preso na cruz, mas um Cristo do dia a dia, capaz de desaguar evangelho, atravessando a rua, indo ao trabalho, atendendo o telefone, passando por uma pandemia, aconselhando, ouvindo, ou seja, uma conduta cristã que caiba na verdade do nosso espírito, mas sobretudo que possamos ter, tal qual a clareza, a transparência desse diálogo, a possibilidade de experienciar as belezas dessa doutrina no nosso dia a dia. Um abraço no coração de todos e que todos fiquem bem.